Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um update das minhas últimas leituras. Eu já comentei com vocês que eu estou, passando por uma ressaca literária, então meu ritmo de leitura caiu demais, gente, não tô lendo quase nada. E quando eu levo, tipo, 1-2 semanas, mas eu esperei finalizar aí alguns livros pra poder trazer um update de vocês, né? Esse vídeo aí que eu já faço já tem um tempinho, que é basicamente resumir tudo que eu achei, todas as histórias, em um vídeo só. Então se você gosta de vídeo assim, já deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E se você conhece alguns livros que eu citar aqui, ou se você já leu, comenta nos comentários aí o que você achou, quero saber a opinião de vocês também. Bom, gente, no mês de junho e maio até então eu li 4 livros, tá? Esses são os últimos que eu não trouxe resenha, né? Não trouxe essa atualização pra vocês, então eu vou falar justamente deles. Mas no último vídeo que eu fiz de updates eu falei de algumas outras leituras, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards, pra que vocês fiquem por dentro aí do que eu tô lendo. Mas vocês também podem me acompanhar lá no Scoob, então se você ainda também não me segue, sempre tá aqui no box de descrição, tá? O link pro Scoob, pra que vocês possam aí me seguir. Bora começar então falando de uma fantasia paranormal, que fazia muito tempo que eu não tava lendo, mas que, ao meu ver, gente, tem voltado com força total, tá? Esse tipo de enredo. Então, quem gosta de Crepúsculo, de Academia de Vampiros, vai curtir muito essa indicação, que é Mais Quente que Fogo, da Jennifer Armentrout. Esse é o primeiro livro da trilogia Dark Elements, que é publicado pela editora Insider, que eu atualmente não conhecia. E é uma história realmente muito legal, um romance paranormal meio adolescente mesmo. Lembra um pouco a saga Lux, né, da mesma autora, só que eu acho que é uma saga mais madura, digamos assim. Eu acho que ela é mais desenvolvida. Nessa história vamos conhecer a Layla, uma jovem de 17 anos, que é metade demônio e metade guardião. Ou seja, ela não se encaixa em nenhuma dessas espécies que são inimigas mortais. Mas sendo criada em uma família de guardiões, ela aprendeu a esconder a parte demônio dela e, é claro, né, odiar os demônios por tudo aquilo que eles representam. E a Layla tem um dom muito especial, né? Pelo fato de ser um demônio, ela consegue ver a aura das pessoas. E isso ajuda os guardiões a caçarem os demônios que estão vagando pela terra, já que pessoas sem alma são propriamente ditas, né, seres sobrenaturais. Então o trabalho da Layla, além de ir pra escola, é marcar esses demônios, ou seja, ela vai colocar uma espécie de rastreador, uma luz aí que só os guardiões conseguem ver, e assim fica mais fácil para os guardiões conseguirem matá-los e caçá-los. Mas as últimas vezes que a Layla foi marcar, aconteceram fatos estranhos. Ela foi perseguida por demônios que não eram muito comuns estarem ali naquele momento. Então foi bem por pouco que nada de fato aconteceu. Mas isso causou uma certa preocupação nela. O que será que está acontecendo? Por que tem demônios que não estariam ali vagando pela cidade de Washington? E é então que ela acaba conhecendo um demônio de status superior, o Rafion. Nesse livro temos todos uma estrutura ali meio que de organização do inferno, né? Então cada demônio tem uma espécie de categoria, né? O que ele pode fazer. E esse de status superior são seres mais fortes, né? E mais impactantes. É por isso que são mais difíceis de matar. E quando a Layla tem esse primeiro contato com ele, que é o Rafion, ela fica muito surpresa por ele, na verdade, tê-la ajudado a se livrar do demônio que ele estava perseguindo no momento. E além disso, aí ao longo da história, a gente vai descobrir que existe aí um ser muito poderoso que está, né, disposto a ressuscitar os Lilins, que são espécies de demônios muito perigosos que não podem estar vagando sobre a Terra. E o trabalho do Rafion é justamente encontrar, saber mais sobre essa pessoa, né, o porquê que ele tá querendo fazer isso e tentar impedi-la. Então ele e Layla acabam se juntando, né, esses dois inimigos aí acabam se juntando para tentar conseguir respostas, né, e impedir esse tal inimigo em comum. Mas essa aproximação vai fazer com que todas essas inseguranças que a Layla sente a respeito da sua metade demônio, né, comecem a surgir e fiquem mais evidentes. E aí, ao longo da história, ela precisa responder uma pergunta: onde está de fato a sua lealdade? Eu gosto muito de histórias que misturam essa coisa de apocalipse, anjos e demônios, e eu acho que o trabalho da Jennifer aqui foi maravilhoso. Pra quem já leu a trilogia Fim dos Dias da Susan, eu recomendo muito Mais Quente que Fogo, essa trilogia Dark Elements, porque tem a mesma vibe, traz essa mesma sensação, mesmo que seja uma fantasia paranormal. Tem momentos também muito cômicos, bem clássicos, né, de romance adolescente, então a gente tem triângulo amoroso. Os personagens são muito legais, a Layla, ela é muito gostosa da gente acompanhar, apesar de ser uma adolescente, ela não tem atitudes impensadas, que você fica, nossa, que burra, por que ela fez isso? Muito pelo contrário, é uma personagem até meio frágil em alguns momentos, em outros ela consegue tomar decisões sérias, ela é madura também quando
precisa. E é uma história realmente muito gostosa. Eu gostei bastante de acompanhar a jornada dela e o envolvimento dela com o Hapi, né, esse demônio aí de estado superior, e com o Zane, que é um seu amigo de infância e também um dos guardiões. Então não somente temos um triângulo amoroso na história, como também um triângulo aí envolvendo duas espécies, né, que são inimigas. E eu achei todo o universo que a autora criou realmente muito bom, é bem interessante, é muito legal você ver como que ela traz ali elementos bíblicos na história e forma a história do jeito que ela quer desenvolver. Ele não tem tantos plot twists como a gente imagina, mas pelo fato de ser o primeiro livro de uma trilogia, eu acredito que a autora ela deu uma segurada, ela só queria mesmo apresentar, né, essa dinâmica dos personagens, as inseguranças da Layla em relação a ter uma metade que é demônio, outra metade que é guardião. Então ela luta contra si mesma durante muito tempo aí ao longo da narrativa, o que a torna uma personagem imperfeita, e eu acho que é isso que é legal aqui na história. Mas acredito que é justamente por isso que a autora ela focou mais mesmo em nos mostrar um ambiente para depois, né, trazer os plot twists e toda aquela coisa que a gente espera em fantasias sobrenaturais, paranormais. Mas assim, gente, eu gostei bastante de Mais Quente que Fogo, achei muito envolvente a história, todo o drama adolescente. Ai, gente, eu amo, eu gosto muito de histórias assim, eu acho que traz um frescor muito legal. E pra quem gostou da saga Lux, ou que é uma coisa um pouco mais amadurecida, mas não ao ponto de ser de sangue e cinzas, eu acho que essa trilogia Dark Elements é uma boa indicação. O próximo livro que eu li, gente, e assim, eu esperava que eu fosse amar, mas não foi muito bem isso que aconteceu, é Terms and Conditions, da Lauren Asher. Esse é o segundo livro da série Bilionários de Dreamland, mas ele ainda não foi publicado aqui, mas se eu não me engano ele vai chegar ainda esse ano, tá? Pela Essência. O primeiro livro, como vocês já sabem, Amor nas Entrelinhas, eu amei, foi um dos meus favoritos esse ano, então eu tava com muita expectativa para o segundo livro, o irmão, né, do Rowan. A história dele é de casamento por conveniência, que é o que eu mais gosto, e é Grumpy versus Sunshine, ou seja, ele é meio ogro e a mocinha é mais fofinha, né, mais de bem com a vida. Só que infelizmente as coisas não funcionaram, eu não sei se eu tava no momento ruim também, porque tem essa questão, né, da ressaca literária, e eu não gostei tanto assim, né, da história em si, do desenrolar de algumas coisas que eu vou comentar com vocês aqui, mas eu realmente esperava um pouco mais dessa leitura. Como já explicado no primeiro livro, né, os nossos protagonistas, que são 3 irmãos, eles ganham uma grande bolada do seu avô que faleceu. Mas para que eles possam receber essa herança, cada um tem ali um desafio que precisa cumprir, que seu avô deixou. No primeiro livro, o Rowan, ele precisava melhorar o parque de Dreamland, que é um parque temático aí, tipo a Disney, e ele consegue fazer isso no primeiro livro da história. E no segundo livro, a gente sabe que o Declan precisa ter um filho, ele precisa se casar e ter um filho. E além de ganhar essa bolada em dinheiro, né, esses milhares e milhares de dólares, ele também garantiria aí a sua cadeira de CEO, a presidência, né, dessa empresa que é muito importante e que atualmente está por conta do seu pai. E assim, gente, na história, os filhos, eles não têm uma boa relação com esse pai, justamente porque a mãe deles faleceu e esse homem se tornou muito agressivo, se tornou um cara bem, assim, bem escroto. Então eles tiveram infância e uma adolescência num crescimento muito conturbado. É por isso que nenhum deles gosta do pai e faz de tudo pra destruí-lo. E é justamente isso que o Declan quer, ele quer a parte dele da herança e principalmente a cadeira de CEO, ele quer tirar o pai dele aí do poder. Mas para isso, ele precisa se casar, né, e ter um herdeiro. E aí é que complica as coisas, gente, porque o Declan, ele é um homem muito bruto, ele não conversa, ele não é um cara que é facilmente, assim, de sorrisos. Então, pra conquistar uma mulher realmente é muito difícil, é por isso que eu sou assistente a Iris, né, seu braço direito, tenta contratar uma mulher aí, né, pra que eles possam ter um casamento de conveniência. Só que todas as mulheres que se candidatam a essa vaga, o Declan acaba fazendo com que elas desistam da ideia, justamente pela ignorância dele, né, pelo jeito como ele as trata. E quando o Declan, mais uma vez, consegue assustar a sua última opção, né, a última mulher aí que tinha aceitado casar-se com ele, a Iris começa a se desesperar sem saber o que fazer. É por isso que em um rompante de desespero, ela resolve que vai ser a noiva do Declan, já que eles estão trabalhando juntos já tem, em média, aí 3 anos. Ele já se conhece como ela é assistente dele e ela entende muito bem as necessidades dele, né, o jeito como ele trata as pessoas, então ela consegue lidar muito bem com essa personalidade fria do Declan. É por isso que ela aceita fazer parte, né, dessa farsa e casar-se com ele. Mas o que ela não estava esperando é que esse casamento fosse se tornar um grande pé na bunda dela. O que ela achou que poderia melhorar com o casamento, na verdade, piorou, porque o Declan, ele fica completamente focado no trabalho e acaba misturando ali negócios com, né, vida pessoal e faz a Iris trabalhar mais do que o necessário, não deixa eles curtirem, entre aspas, a lua de mel. Então eles vão ter vários probleminhas, né, nesse início de relacionamento, justamente porque o Declan não consegue entender que a Iris também tem as suas próprias necessidades, que ela é um ser humano normal e que ela precisa, né, descansar. Então, ao longo da história, a gente vai acompanhar
continuar esse casamento aí, né, que começou pelos meus errados, né, e que vai se desenrolando aí pra ver se eles vão, né, ter uma evolução, será que vai dar certo ou não, e como que eles vão conseguir, né, atingir os seus objetivos. E assim, gente, eu acho que uma grande parte desses livros que eu mais gosto é justamente o fato do nosso mocinho não estar envolvido com a mocinha, e ao longo da leitura ele começa, né, a se descobrir apaixonado por ela, mas um ponto que eu não consegui sentir foi justamente isso, eu não consegui entender quando que foi o momento em que virou a chavinha pro Declan se dizer apaixonado pela Iris. É claro que a autora, né, traz ali alguns momentos na história que faz com que a gente entenda que ele gosta dela, mas não sabe que ele gosta dela de verdade, só que ainda assim eu não senti que foi uma coisa realmente que me convenceu, sabe? Quando você não consegue perceber essa mudança, assim, tipo, quando ele começou a enxergar ela de uma assistente para uma pessoa possível de ser amada. Eu acho que essa mudança dele, né, de tratar ela como funcionária para agora uma possível esposa, foi muito abrupta, não me convenceu. E outro ponto que também eu não curti tanto foi justamente a personalidade do Declan. Eu achei ele muito grosso, gente, boa parte do tempo, assim, ele realmente é um cara bem intransigente, ele força muito ela no seu ambiente de trabalho, então ela sempre tá tendo que correr, ela não tem tempo pra si, ela acaba não tirando férias, né, pra atender ali as necessidades dele, e eu acho que isso pesa na leitura, porque eu esperava que ele fosse se moldado aí ao longo da história, né, se apaixonando por ela e de repente vai evoluindo, mas não, boa parte do enredo mesmo, ele é bem abusivo, assim, bem escroto, um chefe que eu particularmente não gostaria, né, de ter, mas eu acho que a partir do momento em que ele começa a perceber que ele quer ficar com ela de verdade, que ele gosta dela, eu acho que o personagem ele tem uma grande evolução. Mas na minha opinião, gente, a Iris, ela carrega o livro nas costas, sério. Tipo, ela é a alma da história em si. Ela e o Cal, né, que é o irmão mais novo do Declan, eles são os personagens favoritos, na minha opinião. Ah, e uma dica, tá, gente? Pra quem for ler esse livro futuramente, eu indico vocês lerem seguidamente ao primeiro livro, tá? Porque, por exemplo, eu li esse livro depois de meses que já tinha lido o primeiro. E eu achei que a autora, ela já nos introduz no olho do vendaval. Ela já nos coloca ali numa situação, numa cena muito repentina e você fica perdido no enredo, entendeu? Então eu acho que é bom sempre ler esses livros dessa trilogia um seguido do outro, porque assim a gente consegue entender melhor os personagens e estamos mais acostumados, né, com seus dilemas aí ao longo da leitura. O próximo livro que eu li foi Os Sócios, da Olivia Uvipleis, e foi uma grata surpresa. Pra quem não sabe, esse livro é um spin-off de Os Padrinhos, e eu amo Os Padrinhos, é um dos meus livros nacionais favoritos, então eu coloquei como meta aí, né, da minha maratona de junho literário, ler Os Sócios, e foi assim uma leitura muito gostosa. É claro que ela foi mais lenta do que eu gostaria, justamente por causa da ressaca literária. Tudo tá sendo muito difícil, gente, muito custoso. Mas aí, né, gente, de pouquinho em pouquinho a gente consegue finalizar a leitura. E aí eu finalizei e eu gostei bastante. Aqui a gente vai conhecer mais um casal de personagens, né, do universo de Os Padrinhos, que é a Cindy e o Kevin, que se conheceram no casamento da Jules e do David, que são amigos em comum. A atração entre eles foi tanta nesse casamento que eles acabam ficando juntos durante uns 3 dias e depois eles começam um relacionamento à distância. O problema aqui é que o Kevin, ele mora em Hanover e a Cindy mora em Nova York, estados muito distantes um do outro. Ele sente muito receio de manter um relacionamento à distância, de não dar essa segurança pra ela de que, né, eles poderão estar juntos, de que ela está esperando por ele. Então o Kevin, pouco tempo depois, resolve que vai terminar o relacionamento. Mas é claro que se um breve relacionamento entre eles já tinha sido muito intenso, um término, né, com certeza deixaria muitas marcas e mágoas. E é assim então que se encontra a Cindy, a nossa protagonista. Ela ainda não superou o Kevin e ela tá tentando, né, seguir com a sua vida, mas parece que nada faz sentido pra ela. E é por isso então que ela resolve propor uma mudança a si mesma. E ela quer fazer isso justamente trabalhando nos hotéis da família, né? O pai dela é dono de uma rede de hotéis muito famosa e ela se propõe então a trabalhar ali pra ver se ela consegue gerir o negócio, aprender aí o trabalho do pai, já que está prestes a se aposentar. Só que quem também pensou nessa situação foi justamente o pai dela, o Raymond, que descobre que o Kevin tinha se demitido do seu último trabalho e resolve convidá-lo, né, para trabalhar aí na sua rede de hotéis para ajudá-lo justamente nessa transição de aposentadoria, já que o Kevin é um bom profissional, tem um grande currículo e ele acha que ele com certeza daria conta, né, desse trabalho. O Kevin aceita essa proposta, né, parte para Nova York já no primeiro dia de trabalho. Ele e a Cindy, né, se topam ali no meio do escritório e os dois ficam completamente consternados quando descobrem que ambos vão trabalhar juntos, mas como rivais. Eles precisam entregar um projeto
projeto para o Sr. Raymond, né, o pai dela, e ele vai escolher ali o melhor projeto entre os dois. Então eles vão trabalhar juntos, mas meio que um contra o outro. E essa convivência vai reacender a paixão entre ambos, mas também as mágoas que existem entre eles. Eu gostei muito desse livro porque ele é fácil, ele é leve, ele é rápido, e eu acho que o mais interessante aqui é a personalidade dos protagonistas. Claro que em alguns momentos eu senti que eles eram meio infantis com algumas coisas, mas eu acho que esse é o toque da Olivia de trazer mais suavidade, a parte da comédia romântica mesmo, assim, nas suas histórias. Mas o que eu mais gostei em relação à personalidade deles é que eles são muito maduros. Eles não terminam porque tem conversas inacabadas ou porque existiu alguma situação aí que eles não se explicaram. Não, gente, eles terminam por causa da vida, por circunstâncias normais. Eles moram longe um do outro. Como que vai continuar essa relação? Não quero arriscar, termina. Então eu acho que é legal isso, porque a gente vê um casal bem maduro. É claro que em algumas situações eles, né, não passam essa vibe pra gente, mas assim, a problemática deles em si como casal é muito facilmente resolvida, e eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção aqui. E além disso, Sócios é um livro que vai para um plot bem diferente do que eu tava esperando, e é um assunto que eu acho que a autora ela conseguiu desenvolver muito bem, apesar, né, das poucas páginas. Eu gostei bastante disso, porque não é muito comum, não é muito usual, e ainda assim consegue fazer com que você pense, nossa, agora isso faz sentido, aquela situação ali faz sentido aí ao longo da história. Então foi uma leitura muito boa, muito divertida, e eu recomendo bastante, né, pra quem tá procurando uma história bem assim. E o último livro que eu li, gente, fresquinho mesmo, finalizei essa manhã, é Como Namorar a Irmã do Seu Melhor Amigo. Eu já tinha indicado esse livro pra vocês em alguns vídeos aqui do canal, mas eu nunca tinha lido ele de fato. Ele foi escolhido pra gente ler na minha leitura coletiva, né, eu tenho um clube do livro e a gente escolhe todo mês ler uma leitura. E assim, eu confesso pra vocês, gente, que eu tava com receio de ler essa história. Eu já tinha lido o livro da Megan Quinn, eu gostei bastante, mas as meninas, né, do grupo, elas tinham começado a ler antes e todas elas estavam odiando, achando os personagens muito infantis, não tava cativando e aquela coisa toda. E eu fiquei com receio, assim, de não gostar, e confesso pra vocês que no início foi difícil a leitura, porque tô de ressaca literária, então quanto mais eu leio, mais parece que eu não quero ler, sabe? Você fica se forçando mesmo a ler a história em si. Mas depois as coisas foram fluindo muito bem, eu finalizei e no final, gente, eu gostei demais, assim. E a história é justamente sobre o título, gente. A gente vai conhecer aqui o Bran Scott, né, que após perder uma aposta, de propósito, resolve entrar no mercado, né, de relacionamentos, através de um programa que escolhe os pares, né, desses encontros, através de uma cor que vai definindo sua personalidade. Então você precisa passar por um teste, responder várias perguntas e, a partir disso, ela vai definir a cor da sua personalidade e depois vai te fazer dar match com pessoas, né, de cores parecidas ou que façam sentido. Mas tudo isso, na verdade, gente, é só um subterfúgio para ele estar próximo da Julia, que é a irmã do seu melhor amigo, por quem ele é apaixonado há mais de 10 anos. Eles se conheceram na época da faculdade e na única vez que o Branner resolveu falar sobre os seus sentimentos, a Julia acabou o rejeitando. E após esse longo tempo aí esperando, ele resolve que esse é o momento ideal, então, para enfim colocar o seu plano em ação e conquistá-la de vez. E o livro é basicamente isso, a gente acompanhando esse personagem tentando conquistá-la, mostrando que ele é o amor da sua vida, né? Primeiramente com esse interesse aí forjado, fingindo que quer encontrar o amor, mas na verdade tendo dito que já encontrou, que é ela, que quer ficar com ela, e ela tendo esses receios, será que a gente vai dar certo? Nossa personalidade é muito diferente uma da outra, e assim a autora vai desenvolvendo essa história. Eu gostei muito desse livro, eu acho que o ponto que as pessoas não gostaram tanto foi por causa dos personagens, mas eu não tive nenhum problema com eles. Eu gostei muito do Bran, eu achei ele divertido, é um cara alto astral, que sabe a que veio, ele é bastante confiante, e eu acho legal porque em um momento ele se questiona sobre os sentimentos que ele sente pela Julia. Ele quer ficar com ela, ele sabe disso, e ele vai de tudo, né, pra alcançar o seu objetivo, pra conseguir isso que ele quer, que é o coração dela, que é ser, né, o seu namorado. Então assim, ele me conquistou completamente, gente. Personagem gado pra mim tem o meu coração, então eu gostei muito dele, assim, 100% Bran Scott. E a Julia não foi muito diferente, eu só achei que em alguns momentos ela foi bastante grossa, principalmente porque o livro ele volta no passado e no presente pra mostrar essas interações que eles tiveram aí ao longo da faculdade, e ela era meio grossa, assim, sabe? Ela é meio mal-humorada, então quando ele falava com ela respondia ele de mau jeito, ela não era uma pessoa muito aberta, e eu acho que isso não tem motivo, assim, na história. Ela simplesmente é grossa porque é grossa. Então eu senti que aí ao longo da história a personagem realmente é meio panaca, assim, em alguns momentos, mas eu ainda acho que o Bran, ele conquistou meu coração, e é por isso que eu gostei tanto, assim, do livro, do desenrolar, também por causa da escrita da Megan, que é maravilhosa, é muito divertida, é alta astral, é bem cara de comédia romântica, mas com aquele pezinho ali no
hot, porque as cenas quentes são bastante intensas, explícitas, bem gostosas, e foi um livro que me surpreendeu muito positivamente, né, porque eu achei que eu não fosse gostar, e no final acabei adorando. Então é isso, gente, essas são as últimas leituras, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me conta aí nos comentários se você conhece, se você tem interesse, lembrando que todos esses livros que eu indico sempre tem link aqui na Amazon para que vocês possam comprar ou ler no Kindle Unlimited. É isso então, a gente se encontra no próximo vídeo, um grande beijo, tchau!